Fala família, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro Praticast de Santa Catarina, no estúdio novo, um estúdio aqui que a gente vai trazer os melhores convidados, os melhores conteúdos para que a gente possa fazer com que sua vida seja mais feliz e saudável. E hoje temos um convidado especial, porque esse cara me convidou para participar do evento dele e quando eu descobri só pelo nome que ele já falou Mente Informa, foi algo que me chamou a atenção, opa, peraí, essa cópia aí já me chamou a atenção. Essa cópia aí já me fez pensar que o cara já pensava fora da caixa, assim como eu. E quando eu participei do evento, consegui entender melhor o projeto, aí eu fiquei fã. Aí eu fiquei fã desse cara, eu falei, exatamente essa pessoa que eu estava procurando para que a gente pudesse trazer algo de conteúdo e também de produtos que nós vamos falar mais para frente, porque a importância hoje do sono para a qualidade de vida, mas principalmente para as pessoas que estão na academia. Se vocês ficarem olhando aqui, pessoal, depois vão dar um 360, nós estamos dentro da academia, né? Tá toda a galera aqui treinando, e aqui é onde a gente vai trazer tudo que é conteúdo para que a gente possa mostrar para as pessoas o quanto a qualidade de vida, o sono, tudo isso interfere para uma pessoa ter uma vida mais feliz e saudável, que é esse o nosso propósito. Então hoje tô com o Daniel Pintos aqui, o cara do Mente Informa, o cara terapeuta do sono. Eu não vou nem apresentar porque o currículo do cara é extenso. Eu vou deixar ele falar por ele mesmo para vocês conhecerem e depois que vocês descobrirem o que o sono pode mudar na tua vida, nos teus resultados, seja emagrecimento, seja ganho de massa muscular, vocês vão ficar impactados e vão se preocupar realmente e poder ter uma noite melhor de sono. Dani, se apresenta, fala um pouquinho de você para a galera te conhecer, porque eu tenho certeza que eles vão virar fã assim como eu. Boa noite, Edu. Primeiramente, parabéns, cara. Como você disse, estamos aqui num ambiente aqui de atividade física no meio da academia e ficou lindo o podcast aqui da Pratique. Então, exatamente. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Dani. E como você disse, nos conhecemos aí numa situação de um evento que a Terapia do Sono promoveu, que é o Mente Informa, ajudar as pessoas na sua mentalidade para ter os resultados necessários da vida. E é um prazer estar iniciando aqui, inaugurando esse podcast aí como convidado. Inaugurando. Estamos muito felizes e queremos contribuir aí com a família Pratique, com informação de alto valor e conteúdo, porque afinal de contas, todo mundo aqui procura uma transformação, um bem-estar na espaçonave da saúde aqui, que é a Pratique, né, Edu? Exatamente. A nossa espaçonave rumo a uma vida feliz e saudável, né, Dani? Exatamente. Eu sou o CEO da Terapia do Sono. Nós temos um projeto onde nós ajudamos pessoas a entender a importância, quando falo de terapia do sono, o sono, ele representa a vida. Não é à toa que se você parar para pensar, se você tem 80 anos aí mais ou menos de idade, você dormiu cerca de 35 anos mais ou menos na sua vida. 80 anos de idade, a gente dormiu 35 anos, ou seja, quase a metade. Exatamente. Um terço da vida a gente dorme. Olha só que interessante, né, Dani? A gente não para pensar nisso, né? Não para pensar. Só que o que acontece? Por que é tão importante o sono? O que ele representa? É o bate-papo que nós vamos colocar. Mas primeiro eu queria dizer que a conscientização das pessoas em relação a isso, ela está engatinhando. Assim como nós estamos num movimento gigantesco no planeta sobre atividade física, pode escrever isso, Edu. Os próximos 10 anos vai ser um movimento gigantesco sobre conscientização de você cuidar da sua saúde mental, que está correlacionada intimamente com o sono. Ele é o metabolismo de todo o processo para ganhar massa magra, hipertrofia, emagrecimento, vida saudável, mentalidade com força, sucesso. Principalmente o nível de estresse, né, Dani? Eu acho que as pessoas hoje já acordam estressadas e quando a gente não tem uma noite de sono, pelo menos eu me sinto assim, a gente conversou muito sobre isso, né? Quando eu já, né, nessa vida corrida, de abre academia, unidade, viaja o tempo todo, e o quanto você não tendo uma boa noite de sono, porque de dormir, né? A gente fala muito bem, não é a quantidade de horas que você dorme, mas sim a quantidade de sono de qualidade que você tem. E o quanto isso realmente, depois do nosso encontro, eu fui começar a perceber isso e eu vi que tinha tudo a ver. Um dia que eu consigo descansar um pouco mais ou ter uma noite realmente profunda de sono, é uma noite que eu sou mais produtivo, é uma noite que eu consigo render melhor no meu treino, ter mais ideias. Então eu vejo que cada vez mais o sono... Eu hoje, depois de conhecer, eu tenho a certeza que é a questão número 1 que as pessoas deveriam se preocupar. Sem sombra de dúvida. Quando a gente fala de sono, muita gente diz até, eu durmo bem. Dormir bem não significa sono reparador.
Sono reparador. Anota isso aí, hein? Sono reparador, hein? Existe uma janela que as pessoas precisam entender do sono, do espaço-tempo muito importante, porque o sono tem fases. E hoje ele é classificado da seguinte forma, né? São 3 fases iniciais do sono, que é o N1, N2 e N3. O sono ele tem uma onda de processo onde você vai fazendo a produção e a liberação dos hormônios que são necessários para a sustentação da vida. Então ele tem uma onda de sono de cerca de 90 minutos, em média. E a gente precisa, para ter qualidade na nossa vida, desempenho e longevidade, ter uma vida longa e com qualidade, nós precisamos ter cerca de 5 ondas mais ou menos dessa, que dá 7 a 8 horas de sono. Só que o sono REM, né? Sono REM, que é ali que está o sono reparador, a sigla em inglês para movimento rápido dos olhos, ou repetitivo. Ótimo. Então você faz ali N1, N2, N3, sobe, e aí você atinge o estado do sono REM, que de 90 minutos, Edu, é cerca de 3 minutos a 5 minutos. Caramba! Em cada onda. Cada onda de 3 a 5 minutos. De 3 a 5 minutos. Olha só. Então você vai lá, em todo espaço, o sono REM verdadeiro, você vai ter lá de 15, 20 minutos na noite. Entende? Só que de 7 a 8 horas é ali que é a parte que nós temos o estímulo da produção hormonal. Vamos falar de coisas simples. Hormônio de GH, que é do crescimento. Perfeito. Porque aqui na Pratique vamos aprender com os personal mega treinado, especializado, a fazer todo o processo de fazer fissura na musculatura, que é a hipertrofia. Você vai lá e trabalha, rasga a musculatura. Microfissuras. Sela com muita água e tem que ter proteína. Perfeitamente. Só que o que faz crescer não é o exercício, é o hormônio liberado na fase do sono REM. É ele que libera o hormônio GH que faz a máquina rodar, ou seja, a musculatura crescer. Então, se você não dorme, além do teu sistema autoimune não se recuperar, o ganho de massa magra, de musculatura, não vai acontecer. Entendi. E a grande maioria das pessoas, ela não dá muito vazão ao sono hoje. É um assunto ainda que... E às vezes, né, Dani, a pessoa ali que eu vejo muito, das pessoas, poxa, Du, tô um ano da academia, não consigo ter um resultado bacana, pô, me alimento direito, sou nutricionista, não falho na academia. Cara, e hoje tá tudo relacionado ao sono. Porque se ele não tem uma produção, né, de hormônios positivo, não vou falar só o hormônio, né, da melatonina e outros hormônios, mas só o fato dele não estar se preocupando com o sono, aquela pessoa que vira à noite, dorme tarde, ou ou faz algum tipo de exercício à noite que acelera ainda mais o metabolismo, então demora a ter esse equilíbrio do sono, né, do sono REM. Desaceleração, sistema simpático, parasimpático, tudo. Tudo isso está coligado ao sono, né, Dani? Total. Então a pessoa vai estar lá, ela não vai produzir. E aí o que acontece? Quando fala de desacelerar, a gente tem 2 picos. Dentro do ciclo circadiano, nós temos 6 horas da manhã e as 6 da tarde. Ou seja, 6 horas da manhã começa a liberação de cortisol, que é que te dá energia pro dia, em excesso de depressão. Então a galera tem energia, levanta energizado e faz o quê? Não faz atividade, não tem uma vida saudável, enche de energia, não gasta. Isso leva a você ter um desequilíbrio hormonal e te leva a uma depressão, uma ansiedade, muito comum. Por isso que tem pessoas, é tão importante a atividade física, que se ela está num grau de depressão e só fizer o exercício físico, ela não tratou o trauma que levou ela a ter depressão. Perfeito. Ela pode se curar 100% só fazendo atividade física. Isso eu tenho a plena certeza. Entende? E temos provas sociais disso, né, Dani? Se as pessoas soubessem o quanto isso pode transformar, por isso que a nossa luta, né, o nosso propósito, nossa missão, nossa causa, nosso projeto social de formar novos educadores físicos com essa mentalidade de transformar vidas através do movimento, porque hoje o mal do século, não sei se as pessoas, né, pensaram nisso, mas a depressão sempre matou mais do que o próprio Covid. A depressão mata milhares de pessoas, muito mais do que matou a Covid. E hoje, a depressão, ela pode, isso não é só nós que estamos falando, Dani, é a ciência que está falando, são estudos que estão falando que a depressão, ela pode ser curada através do movimento, ou seja, através das pessoas se exercitar. Então, tu imagina a pessoa se exercitando, tendo uma boa noite de sono, aprendendo a dormir, porque por isso, né, que você tem a sua terapia, a sua metodologia, que para mim é sensacional e eu tenho certeza, até nós estávamos conversando aquele dia, o quanto o sono já subiu muito mais na cadeia aí de preocupação da sociedade e cada vez mais vai ser algo que as pessoas vão querer descobrir como aprender a dormir.
Sem dúvida. O doutor Lai Ribeiro, que é um dos maiores cardiologistas que o mundo já viu, estava falando agora, há uns 15 dias atrás, num evento, que isso, há 5 anos atrás, dentro da classe médica, não era falado. Ele já fala há 30 anos sobre isso, a importância de uma noite bem dormida. Mas a academia médica, há 5 anos atrás, está falando sobre isso. Por quê? Novas descobertas, entendimento. Porque você vai para o movimento, vem para a academia, mas quantas pessoas, Edu, se fizer uma pesquisa, estão fazendo atividade física e às vezes desistem das atividades porque elas não têm energia, vivem com sonolência diurna, que é um dos sintomas de uma noite mal dormida, elas não têm disposição, mas não é porque ela não quer, ela não tem a produção hormonal certa e aí ela não tem explosão metabólica. Como é que ela vai ter força? Aí parece que para academia é uma tortura para ela. Agora, se ela passar a dormir bem, ter uma noite de qualidade, como eu falei do ciclo circadiano, entender que ela tem que dormir mais cedo, para que a pineal, que a gente tem aqui, a glândula pineal, ela tem um processo, por isso que eu falo, na metodologia a gente ensina a fazer uma desaceleração. Sai do estado primeiro sinestésico, dicas para aí você ir para o estado sinestésico. Aí você tem o estado simpático parasimpático. Qual que é a diferença? Estado simpático, alto nível de atividade cerebral. Então você está como nós estamos aqui agora. Estamos falando, conversando, nos energizando, a mente está a todo vapor. Só que assim você não dorme. Então deveria ser automático você deitar e a tua mente sair do estado simpático para o parasimpático, que você diminui a atividade cerebral. Mas devido à luz branca, atividade, a luz, a energia, né, artificial que a gente tem o tempo todo, a pessoa está acelerada demais. E a internet, e a aceleração, e o WhatsApp no 2.0, e aí a mente está... O que acontece? Ela não para. A mente não descansa, ela né, não Dani? descansa. Ela não descansa. Porque não é o corpo que precisa de 7, 8 horas, é a mente. E hoje a tua metodologia, Dani, ela tem o principal fator, né? Ensinar realmente as pessoas a dormir. Então existe todo um processo, essa terapia, né? Através de uma metodologia. E hoje poderia falar assim, Dani, para uma pessoa passando pela tua metodologia, passando pelo teu, né, acolhimento, vamos dizer assim, hoje é possível a pessoa conseguir ter essa noite melhor de sono. Tu acredita que em quanto tempo hoje isso é possível? Ou depende muito de cada pessoa, da rotina de cada pessoa? Qual é hoje, o que tu indicaria para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, né? Saber, poxa, mas até eu aprender a dormir eu já fiquei com 80 anos. Não, porque eu vi relatos lá de coisa de 2, 3 atendimentos, a pessoa fala, cara, tava lá te venerando lá no evento, né? E pegamos relato, depois vocês vão seguir o Dani aí na rede social, vocês vão ver depoimento de clientes, de pessoas que passaram por essa metodologia e a gente fica assim até assustado porque isso te traz uma autoconsciência para saber, cara, será que eu não poderia ser mais produtivo? Será que eu não poderia ter mais resultado na academia para o emagrecimento, para o ganho de massa muscular, se eu não tivesse dormindo um pouco melhor ou desacelerando? Mas isso, assim como andar de bicicleta, Dani, assim como a gente aprende, é possível aprender a dormir também, né? É possível e é mais fácil do que as pessoas imaginam no contexto geral. É claro que o corpo humano não é uma matemática exata. Na ciência, no corpo humano, na saúde, 2 mais 2 não é 4. Certo? Eu sempre brinco assim. Porém, Edu, tem 2 estágios diferentes dentro da metodologia. Existe o processo da terapia do sono, certo? Que o sono é o termostato das suas emoções. Então, o que faz você não desacelerar? Conflitos, que levam a doenças psicossomáticas. Está tudo interligado. Tudo acaba tudo na mesma linha. É a tua mente produzindo exatamente aquilo que você está pensando. E se você está pensando só em coisas negativas, em problemas, em dificuldades, o teu corpo entra em conflito. É como se fosse uma implosão dentro de você, em vez de uma liberação de energia. Perfeito. A mente ela é programada para te dar energia. Só que você usa às vezes essa programação sem saber para implodir essa energia dentro de você em vez de liberar. Boa. Aí ferrou. Entendi. Porque é um prato pronto para um câncer. Porque o teu corpo inflama. Você tem que liberar a energia. A gente foi programado para isso. Então a mente, ela tem um estímulo. Outro dia eu tava brincando com uma pessoa, com um paciente, eu falei assim, tava no 7º andar, no atendimento, eu falei assim, se eu te pedir para descer na recepção agora, você faz isso? A pessoa, tá. Sem entender, mas tipo, sem energia nenhuma, tudo bem. É para ganhar 100 mil reais. Como? Quer dizer, já muda totalmente o estado mental, energia, né? Exatamente aquela energia, apenas de uma coisa que não era realítico, era só uma frase falada, mas mudou toda a explosão neuroquímica do corpo dela.
Não, a pessoa reage. É a recompensa, né? Isso. Isso é a reação dos teus hormônios jogando energia pra fora pra você conquistar, viver, performar. Só que as pessoas estão jogando toda essa energia pra dentro, em vez de pra fora. Entendi. E aí é drástico o que acontece dentro. A gente tem algumas técnicas que a gente mostra na terapia do sono, que ela é dividida em 2 etapas, onde a pessoa precisa visualizar, tem uma técnica que ela vai conseguir visualizar como ela está sendo pessimista, negativa no processo. Só que, quando ela faz isso, ela se assusta, Edu. Aí eu falo, isso é superficial. O que você está enxergando aqui no seu braço é superficial. Agora, o que você faz da mesma forma quando é dentro, é terrível se você pudesse visualizar o que você está fazendo. Perfeito. Né? Então a gente trabalha em nuances, trabalha emoções na terapia. Quando você resolve as suas emoções, nada como se diz. Pai, se você tá com a consciência tranquila, se você não tá com mágoa de ninguém, a tua vida tá em paz, a noite é recompensadora. Então, esse é o primeiro estágio, que a gente ajuda a pessoa, faz todo um acompanhamento. Esse é o primeiro estágio, já entender. Esse é o primeiro estágio, para entender, você trabalha suas emoções. E tem o passo mais avançado, que esse é literalmente todo o estudo que a gente vai na casa do cliente, entende tudo o que está acontecendo, porque daí ele tem um método que literalmente eu ensino. A gente faz, o pessoal faz casal, né? Eu coloco o casal a dormir literalmente. E assim, ó, a gente faz assim as atividades de exercícios, de métodos para desligar o sistema sinestésico, simpático, parasimpático. Você vai como que desligando, Edu. Muitas vezes assim acontece de dia. Imagina assim, você chegar de dia, você criou o ambiente na casa certo, com escuridão total, consegue fazer o blackout das janelas. Ninguém de dia tá com aquela sonolência naquele horário. Aí você vai fazendo os passo a passo, cerca de 15, 20 minutos, o pessoal apaga. Literalmente. O quanto a nossa mente, né, Dani, as pessoas hoje têm uma noção, né, com as pessoas com a tua experiência, com a tua metodologia, já de anos aí, né, falando desse ramo, o quanto as pessoas, quando conseguem entrar na nossa mente, ela tem a capacidade tanto fazer o bem quanto fazer o mal, né? Então, por isso que nós estamos falando, não é criticando, nem coach, nada disso, mas é o quanto hoje a mente mal assessorada ou a mente mal nutrida, o quanto ela pode destruir aquela pessoa, né? Seja a pessoa não conseguir sair de um relacionamento abusivo, seja aquela pessoa não conseguir sair de uma situação que na verdade só depende dela, mas só que a mente, é como tu falou, ela tá jogando aquelas emoções para dentro e tá se destruindo. Total. E quando a gente consegue entender e ter essa inteligência emocional, por isso que cada vez mais as pessoas que dominarem a inteligência emocional, elas vão é como se fosse um remédio, como a pessoa que domina a mente é como se ela tivesse um remédio, né, ou seja, uma vacina que ela tem a cura. Porque tudo que está acontecendo no mundo, se a gente não tiver uma inteligência emocional para poder estar nesse planeta, né? Estar nesse mundo e automaticamente se nutrindo de coisas positivas, o cara não consegue dormir, o cara não consegue treinar, o cara não consegue sair na rua. Por quê? Porque existem fatores externos que realmente assustam, né? Total, Edu. E quando você falou isso, de como a mente influencia, eu costumo brincar e dizer assim, ó, o poder que as palavras têm. Isso é muito forte. Porque muito, muito forte. Elas têm esse poder para você e para outros. O quanto uma palavra impensada, ela pode incendiar uma situação, ela pode inflamar pessoas a fazerem coisas absurdas pelas palavras. Só que se essas palavras que estão comigo, no meu pensamento, mesmo que elas não sejam verbalizadas, literalmente quando você verbaliza, você tem maior dificuldade emocional de segurar elas. Por quê? Funciona na nossa mente assim. E por isso que está tudo correlacionado com você descansar e dormir. Tudo que a gente passa no dia, o que acontece? No primeiro momento, essa informação vai para o hipocampo. Perfeito. E ela tem que descer para o córtex. Então existe um processo mental dentro dos hemisférios. Então quando a pessoa está nesse processo de falar algo ou de pensar, já está poluindo a mente, se for coisas ruins. Só que quando ela mesma verbaliza, ela segurar essas palavras na emoção, porque quando tu fala, tem uma emoção dentro de você. Perfeito. Porque nós somos atemporais. Nós não estamos no passado, nós não estamos no futuro, nós estamos no aqui e agora. Só que se agora, Edu, você lembrar de alguém que porventura fez algum mal pra você, e olha como é interessante, à medida que fui falando, você começou a piscar. Por quê? Começa a lembrar, como assim? Alguém
que fez algum mal, a memória, mesmo não querendo, ela começa a trazer... A buscar, né? A buscar. Como um computador, a buscar a informação no Google. Aí quando você busca essa informação, o que tá lá? O sentimento que você tem. Perfeito. E o sentimento vai te transformar numa emoção. Então, se o sentimento é traição, o que vai ser emoção? Raiva, vontade de rancor, de bater, de xingar, de gritar, de correr. Essa parte é a emoção. Mas o sentimento é a raiva. Entendeu? Então começa a disparar gatilhos que são neuroquímicas dentro da nossa mente. Perfeito. Então imagina disparando isso o tempo todo em alguém, o dia todo, que daí não tem uma alimentação balanceada, ela não pratica atividade física, ela não cuida do seu sono. Como é que ela vai controlar a emoção? Não tem. É aquela coisa que eu falo para muitas pessoas, né, Dani? Como é que você pode dizer que você se ama? Né? Até na tua palestra eu falei, onde você mora? Aonde você mora? Eu comecei a palestra lá falando, aonde você mora? O pessoal mora em São Paulo, mora no Rio, mora em Chapecó, tal. Não, você mora no seu corpo. Será que você está cuidando da sua casa? Porque não tem como eu falar que eu amo minha família, que eu amo meu pai, que eu amo minha mãe, eu amo meu filho. Tá, mas se ele precisar de mim numa situação como está aparecendo aí na internet, as pessoas que o carrinho, sabe, o carrinho de bebê sai andando sozinho, a mãe não consegue nem correr atrás porque não tem uma condição física, não tem... Então, peraí, como que eu estou cuidando da minha casa? Como é que eu posso dizer que eu amo o próximo se eu estou deixando de amar a mim mesmo? Cuidando das minhas emoções, cuidando hoje, nutrindo a minha mente para que eu não deixe o sono, ou principal, né? Não deixe o sono atrapalhar tudo aquilo que eu quero almejar. Então a mente tem um poder assim absurdo, né, Dani? Infelizmente, Edu, depois da pandemia, são dados que não ficam assim divulgados, o número de suicídio. Não, e surtos, né? Que triplicou. E antes da pandemia, a estatística sempre era a idade, né, que fica alerta para quem está ouvindo, em especial de 13 a 19 anos. 13 a 19 anos. 13 a 19 anos, estatisticamente, é um número muito grande. É a transição da adolescência, as transformações, colégio, aquela coisa toda. Da rejeição, Exatamente. Da aprovação, a rede social todo momento que fazendo viver um mundo que não existe. Exatamente. Então é um período de muita dificuldade. Isso aí era assunto para muito tempo, porque dos 0 aos 7 anos tem um processo, dos 7 ao 14 outro, dos 14 a 21 outro. Então tem toda uma transformação. Ali é um momento de questionamento dos jovens. Entendi, né? Então ele já aprendeu por metamodelagem, ele já aprendeu por histórias, por lúdico, e agora ele está no momento de ver tudo que ele viu e questionar. Então por isso que o jovem é questionador, não é porque ele quer, ele está desenvolvendo uma parte do sistema límbico. Perfeito. E ninguém sabe disso de maneira geral. Então acaba suprimindo, calando essa voz. Por isso que as pessoas têm dificuldade de falar em público. Porque quando chega o momento de questionador, fica quieto, você não pode falar, isso não deve ser feito. A pessoa é calada. Então nesse momento às vezes é tão ruim o calar que a pessoa passou por coisas que não consegue falar ou falou e ninguém ouviu. Perfeito. Que tira a própria vida. E a outra fase é depois ali entre os 57 e os 65 anos que vem aquela reflexão. Caramba, eu já tô com 57, já tô com 60 anos, o que eu fiz da minha vida? Que é um número grande também. Só que pós-pandemia, não teve mais idade, não teve mais nada. E o surto, eu tô vendo a quantidade de pessoas surtando, Muito. Né? Do nada. Muito. Sabe, aquele surto, do nada que a gente fala, óbvio, né? Que tá ligado muito à mente, a tudo isso. Mas a quantidade de surto que tá acontecendo, o suicídio que a gente tá vendo. Então a gente vê, cara, porque hoje eu falo muito, né, Dani? Desde quando eu voltei pro Brasil, vai fazer 12 para 13 anos, tudo aquilo que eu fiz parte, né? Nunca foi sobre vender algo, mas sim transformar a vida das pessoas com aquilo que eu vendo. Então acho que o principal é a gente entender o seguinte, poxa, será que aquilo que eu estou fazendo vai impactar outras vidas? Vai ficar como legado? Ou o que eu estou agregando para quando eu for daqui eu ainda ser lembrado? Eu acho que isso é só através de um legado, Dani. Tu criar algo que possa deixar um legado na vida das pessoas. E foi isso que me conectou quando eu te conheci também, Edu, porque a gente tem esse mesmo pensamento, né? Eu quero deixar algo muito grande para as pessoas. Em relação, tu citou venda, eu costumo dizer que venda é transferência de certeza ou de sentimento. Exato. Então quando você acredita muito no que você faz, você transfere isso muito facilmente. Muito fácil, porque você vende a verdade. Exatamente. Né? Você acredita naquilo, Exato. você vive aquilo, então as pessoas sentem.
E se isso faz bem para a pessoa, se ela traz uma energia bacana, ou seja, o corpo é energia, né? A gente tem nas nossas células as reações subatômicas o tempo todo. Então você está ali trazendo essa verdade para o processo. E quando a gente desenvolveu a terapia do sono, que foi muito doido como começou isso, assim, de forma muito simples, que também era assunto por muito tempo, né? Eu queria transformar vidas. Eu vinha do mercado corporativo, ainda tem empresas voltadas a isso, mas eu era apaixonado pela mente humana. E eu pensava, se eu pudesse acordar todo dia e saber que eu vou impactar de maneira positiva a vida de alguém. Não tem preço, cara. E quando eu comecei a fazer isso, e foi muito doido, porque a terapia do sono, ela explodiu de uma forma assim, Edu, em 90 dias que eu tinha iniciado a primeira venda de terapia, eu já tinha 90 dias de espera. Caraca. De pessoas que já tinham pago esperando para ser atendido. E quando que eu me dei conta do processo? Rapidamente eu estava num programa de televisão, aqui da Grande Florianópolis, com uma pessoa que ganhou, inclusive, massa muscular, ela fez hipertrofia, tu chegou a conhecer lá no evento lá? Sim. Ela palestrou lá, ela estava precisando dormir, a parte do endócrino mostrou isso, quando fez os exames, né? E aí nas entrevistas que eu fui fazer, pessoas da área da terapia, que eu não era da área da terapia, eu era do mercado business, começaram a falar de dificuldade de atendimento. Eu falei assim, mas como dificuldade? Tá todo mundo desesperado, precisando de ajuda. Você fala em dificuldade? Não existe dificuldade em terapia. Tá todo mundo precisando. E aí eu percebi que as pessoas não conseguiam transmitir a certeza do que faziam. Queriam explicar tecnicamente o que é terapia. Aí eu costumei dizer assim nas entrevistas, vocês terapeutas estão querendo, tipo, ser o dentista que quer explicar que tipo de broca, que tipo de resina vai ajudar no paciente. O paciente só não quer curar a dor, saber disso. Ele só quer tirar aquela dor de dente, né? É só isso, entendeu? Exatamente. Ele quer saber o que você traz, não o aparelho ou as técnicas que você usa. Isso foi sempre o grande diferencial, a gente mostrar a solução que a gente traz para o paciente. E não técnica que a gente usa, porque esse paciente, a menos que ele queira ser terapeuta, Exatamente. Não importa. Ele Perfeito. vai aprender a ter o resultado. Então, quando a gente viu isso, e viu a Pratique e a metodologia, o quanto vocês se preocupam com as pessoas para sair da vida sedentária e ter qualidade de vida, então eu falei, fez todo sentido a gente estar junto, falando, tivemos nesse evento, Exato. que foi o Mente em Forma, para trazer, porque o sono realmente, ele transmite uma informação muito impactante na vida das pessoas. E se eu pudesse dar uma dica, não sei, de repente uma dica aí pro pessoal que está assistindo, vendo, do que poderia fazer para ter uma noite de sono melhor? Simples. Você vai dizer assim, isso é muito simples, Daniel, mas só faça. Pare um pouquinho antes de dormir, desacelera. Anota essa dica aí, grava, hein? Grava essa dica aí. Ela é muito, muito simples, mas ela é muito, muito importante. Já muda consideravelmente. Se os alunos da Pratique ver essa dica agora e praticar essa dica, amanhã eles acordam para treinar com muito mais performance. Se você simplesmente parar em pé, não pode ser deitado, tem que ser em pé, questão de diafragma e tudo mais, e você passar a fazer uma respiração cadenciada, onde você vai inspirar, puxar o ar pelo nariz, que muita gente puxa pela boca o ar, segurar alguns segundos, porque o ar tem que estar aqui com o diafragma cheio, e aí quando você soltar, você não pode soltar forçando o diafragma, ou seja, fazendo aquele biquinho, sabe? Não pode. Tem que só, se tá cheio o diafragma, você só... Quase como uma meditação, Dani. Exatamente. Respiração. Estilo Entendi. uma meditação. Quando você puxa o ar, segura por uns segundos, a tua mente começa a entender, o teu computador mental, o que está acontecendo, ele começa a se preparar por um processo. Se você fizer isso por 3 minutinhos, Edu. Mas só a respiração pelo nariz, soltando pela boca, sem forçar, por 3 minutos. Por 3 minutos. Mas não é assim, né? Porque tem paciente, quando a gente vai ensinar, que essa é um pequeno detalhe de muitas partes de metodologia, partes da metodologia que a gente mostra. Ou o cara fala assim, cara, eu respirei e não deu resultado nenhum. Como é que você respirou assim, ó? Aí não, se não é respirar. O cara já tá mais ansioso do que... Total. Esse precisa da terapia urgente. Respiração. Agora, é importante, gente, isso é pra dormir, não é pra curar crise de ansiedade, que a respiração ajuda na crise da ansiedade, mas não pode ser desse tipo. Se ela tá em crise de ansiedade, respirar, o coração dispara mais ainda, se ela tentar segurar assim. Olha só que dica importante, pessoal. Tá? Aí numa crise de ansiedade, aí já é outra história, é um outro podcast daí. O conhecimento. Olha só, uma dica às vezes, né, que a gente tá cheio de informação aí no Google da vida, os gurus, mas o quanto é importante a gente ter uma informação correta para que realmente vocês consigam ter algum tipo de resultado. E essa dica que o Dani está dando é uma dica que
muitas pessoas praticam, como banho gelado, quando acorda pela manhã para ativar. Ou seja, tudo isso é cientificamente comprovado, né, Dani? Total. E você tá quantos anos já tratando pessoas? Tratamento, porque a gente fala não é cuidando de pessoas apenas, é tratando pessoas. Aqui é tratamento. É tratamento. É diferente. Entendeu? Não é cuidar, acolher é uma coisa. Agora você entender e tratar aquela pessoa, e muitas das vezes ela fala, poxa, Dani, caramba, se eu tivesse feito isso antes, eu poderia estar muito melhor fisicamente, mentalmente. É alarmante. No Mente em Forma a gente fez um documentário do Dr. Robert falando que daí entra a alimentação. E aí ele cita dados dos Estados Unidos, que hoje a parte alimentar da cesta básica, ou seja, a ideia dos principais itens de alimentação do americano, ela é feita para matar pessoas. Imagina, essa expressão é do Dr. Robert, que ganhou um prêmio mundialmente reconhecido de uma descoberta do que ele está falando sobre alimentação. Então isso que você está falando, Edu, as pessoas têm diferença de preconceito, totalmente, de não tratar bem uma pessoa e não estar consciente que uma pessoa que está acima do peso ela está doente. Que uma pessoa que não dorme com qualidade, ela está doente, porque isso vai desenvolver uma depressão, isso vai desenvolver um câncer, isso vai desenvolver, por exemplo, Alzheimer. Câncer de mama nas mulheres, dormir mal, câncer de mama comprovado cientificamente. Alzheimer nos homens, mesmo não tendo uma origem genética em relação a isso. Então, quando a gente fala sobre você lá, 3 minutinhos, para dormir um pouquinho, 3 minutinhos antes, em pé, como é que eu sei se surtiu efeito? Gente, pega essa dica. Você tem que balançar. E até isso é interessante, porque se você respirar dessa forma cadenciada, você segura lá uns segundos e aí solta. 3 minutinhos. Se você em nenhum momento balançar, você tem que procurar ajuda emocional já. Em terapia mesmo. Porque nós temos uma parte como se fosse um ponto de equilíbrio. Nós temos um sistema aqui perto da pineal que ele equaliza a parte do nosso sistema, né? Quando a gente está ativado aqui no sistema sinestésico, que seria de relaxamento, ela é obrigada a fazer você balançar. Tem gente que não balança mais. É como se ela tivesse descalibrada na parte das emoções e afeta fisiologicamente dessa forma. Quando você diz balançar, o que seria, Dani? Balançar como? Na hora da respiração, ensinem pra gente, como é que é? Como é que seria? Literalmente, você tá em pé. Sabe aquela sensação que você tá assim em pé, de repente você baixou a cabeça, você deu uma sonolência e parece que você não deu aquele balanço. Quis cair. Então, na hora da respiração, se a pessoa não houver o balanço, ela significa que ela não ativou o sistema sinestésico. Perfeito. Só que 3 minutos, se você não pode estar lá pensando 1 milhão de coisas aceleradas, reflita em quê? Em algo positivo. Algo que você deseja. Inclusive, tô dando dica pra caramba, algo que você deseja conquistar, não é um problema a resolver. Por exemplo, assim, eu gostaria de me visualizar uma época da minha vida que eu sei que vai acontecer, que vai ter um resultado diferente, profissional, pessoal. Aí você olha pra isso, a tua mente ela vai desacelerar. Só que quando tu respira, o sistema sinestésico ativou, você balança. Se você em 3 minutos não balançou, gente, procura ajuda. Entra lá no site, lá na web, chama a gente, conversa, porque aí tu tá descalibrado. Olha só que interessante. Entende? Detalhes pequenos. Detalhes pequenos que podem revelar algo realmente preocupante. Existe um trauma inserido ali. Que ele tá com as emoções já em estática. Perfeito. Isso geralmente acontece quando você toma medicação tarja preta. Entende? Mas a pessoa diz, não toma medicação. Opa, mas você tá nesse nível de olhar, de percepção cognitiva, então tem lá. Mas, de maneira geral, você vai fazer essa atividade e você vai balançar. Aí quando você balançou, deita. Aí você vai ver como já vai mudar a tua qualidade do sono. Só isso, gente, 3 minutinhos. Pessoal, a dica que o Dani tá dando, eu quero que vocês deixem no comentário aqui no podcast se vocês realmente fizeram essa dica que o Dani acabou de passar aí e se realmente vocês sentiram essa diferença. Porque nós estamos aqui com um especialista, não é uma pessoa que entende do assunto. É um especialista realmente nesse tema, né? Falando de ensinando as pessoas a dormirem através de um método testado, comprovado, mais de quantas? 2.500 casos individualizados, mais de 100 mil vidas impactadas. Vocês têm noção disso, Dani? É uma coisa individualizado. Assim... Isso é um número
bem Muito considerável. Bem considerável. Bem considerável. Fora em grupo que relação... você faz, sim, aí são mais de 100 mil vidas impactadas. Não, aí porque não é só apenas pessoal, né, Dani? Você tem empresarial. Hoje empresarial, você vai dentro das empresas também, faz essa autoconsciência pro time e você vê, eu vi relato lá de um rapaz de Chapecó, não, de Lages? De Lages, né? O quanto tava o time todo dele ali e o quanto aquela empresa teve triplicou os resultados, porque começou desde o CEO até, né, o pessoal ali dos serviços gerais. Então, o quanto isso, cara, impacta não só a vida pessoal, mas a vida profissional também. Total. Né? Porque as pessoas hoje em dia, cada vez mais, elas, né, buscam algo para se amarrar, para poder, não. Será que eu estou nessa empresa por quê? Porque hoje as pessoas começam a se questionar, será que eu estou vendendo meu tempo? Ou será que eu estou fazendo parte de algo que lá na frente vai impactar vidas e eu vou poder dizer que eu fiz parte disso? Propósito, para você enxergar isso. A pessoa tem que ter hoje, pessoal, a única coisa que vai fazer vocês, tá? Anotem isso. A única coisa hoje que vai fazer vocês saírem de casa com tesão, com vontade de viver, é saber que vocês estão saindo de casa para fazer algo que possa transformar a sua e outras vidas. Porque se você sair de casa hoje apenas por acordar e apenas transformar a sua vida, chega no momento da vida que você vai, pô, mas peraí, o que eu deixei de, sabe, o que eu consegui deixar pro meu filho? Ah, mas eu não tenho filho, mas o que eu consegui deixar pro meu 5% das pessoas que convivem comigo? Se eu morrer hoje, o que eles vão lembrar de mim? Do que eles vão falar na roda de amigo? Ou lá no velório, o que eles vão falar? Porra, quem foi ele? Pô, foi uma pessoa comum. Né? Então hoje não é você ter a tua empresa, não é você ser dono do empreendimento, ou não é você ser um CEO, mas hoje só o fato de você empreender no CNPJ de outra pessoa, porque muitos estão falando empreendedorismo, você tem que ser empreendedor, Peraí, mas ser empreendedor também é eu poder empreender no CNPJ do outro. Por que não? Sem dúvida. Por que tem essa loucura? Seja empreendedor, isso e aquilo. Aí o pessoal vai, vende carro, vende tudo, sem preparo, sem um conhecimento. Aí vai lá, joga para fora um casamento, joga para fora um bem, porque não se preparou e porque esse mundo fala que você não é empreendedor, parece que você tá fora da bolha. Mas espera aí, galera. Ser empreendedor também é empreender no CNPJ do outro e fazer história junto, porque eu só acredito numa coisa, Dani. Dividir para conquistar. Eu não acredito em outro lema. Se não for para dividir para conquistar, eu desconheço. Tanto que a Pratique hoje, ela tem mais de 200... É um capital fechado, não é capital aberto, mas hoje só entra para o grupo quem realmente vai fazer parte de algo. E hoje a gente só quer educador físico. Hoje faz parte da empresa como startup, porque a gente tem vários estágios, mas hoje uma startup é um cara que começou da base, virou um líder de unidade, virou um gerente, virou um mentor, e ali ele passa pelo conselho e ganha automaticamente uma startup, que ele ganha uma porcentagem daquela unidade que ele está atuando, ou que ele ajudou a atuar, e ele ganha uma participação. Por quê? Porque a pessoa hoje que tem esse sentimento de dono, Dani, a pessoa hoje que tem esse sentimento sabendo, cara, eu me formei, eu busquei ser educador físico e não é aquilo que as pessoas falam. Porque eu não sei, muitas pessoas vão se chocar com o que eu vou falar, mas eu cansei de pegar Uber com educador físico, cara. Porque se hoje você que é educador físico está ouvindo isso, se você perguntar para o seu pai e para sua mãe o que você faz, eles não vão saber responder. Pelo menos 99,9%. Não vão saber responder. Mas a culpa não é sua. A culpa é da informação do que esse mercado fala do que é um educador físico, que é só para cuidar de peito e bunda e ajudar as pessoas a agachar e ficar azarando pessoas na academia ou tomar anabolizante. Então é o que as academias postam na rede social, que é a bunda da Graciane ou o bíceps do Arnold Schwarzenegger. Então hoje a gente está trazendo a consciência, é o que a gente está falando aqui de mente agora, a gente está trazendo a consciência para o educador físico, dizendo que ele está na profissão do futuro. Total. A profissão do futuro dos próximos anos, Dani, é a profissão que mais vai impactar vidas, porque as pessoas não se movimentam, as pessoas são sedentárias, as pessoas não se alimentam, as pessoas não dormem. Então hoje, educador físico, terapeuta, tudo que está relacionado à saúde física, mental e emocional, ela vai ser procurada e valorizada
com muito, muito bons olhos. Então, por isso que na nossa rede social não se vê mais bunda, não se vê mais peito, não se vê promoção por R$ 9,90. Peraí, a tua saúde tem preço? Então, por isso que nós temos a nossa metodologia interna que mostra para as pessoas que, às vezes, quatro exercícios, ela está pronta para ir embora. Porque a gente causa o desaceleramento e faz ela não sentir dor. Porque as pessoas que procuram academia pela primeira vez, o que o educador físico que sai isso é culpa da faculdade, que sai ele para cuidar de performance. Chega uma pessoa aqui de 40 e poucos anos que automaticamente eu não sei da rotina dela e automaticamente eu coloco ela para fazer um peso com sobrecarga e aquela pessoa trabalha sentada, trabalha com computador. De vez de eu melhorar a vida dela, no outro dia ela nem volta. Sim. Porque ela sai de lá dolorida, não consegue nem lavar o cabelo de tanta dor no braço e ela trabalha com computador, ela precisa do movimento. Mas será que as pessoas primeiro fazem um scanner, uma diagnose para entender o que aquela pessoa faz, o que ela precisa e se realmente eu posso colocar ela para fazer um exercício de grupos musculares específicos ou eu tenho que fazer primeiro um reconhecimento da musculatura? Será que eu posso colocar essa pessoa numa aula coletiva? Já que ela é estressada, ansiosa, depressiva e ela vem 8 horas da noite eu botar numa aula com alta intensidade, será que essa pessoa vai dormir? Óbvio que não. Né? Então, tem que conhecer. Tenho que conhecer, assim que é o que você faz, que a sua metodologia faz. Conhece a pessoa, entende realmente o que ela precisa, entra na mente, literalmente entra na mente, cura, né, Dani? Cura muitas vezes aquela crença que está lá, porque as pessoas, você mais do que ninguém sabe, que muito isso está relacionado a crenças, a algum impacto emocional que aconteceu na vida dela. Então, hoje a gente está falando que, por isso que nós, né, tivemos esse match tão bacana, porque você fala de algo que eu acredito, eu falo de algo que você acredita, então por que não unir isso? Mas a gente não pode estar dando muito detalhe, porque logo, logo vai sair uma coisa... Vai ter novidade pelo jeito, né? Vai ter novidade aí, que vocês vão chegar na academia... Posso falar um pouquinho, Dani? Não? Fica à vontade aí. Vocês vão chegar na academia e vai ter um espaço que nós vamos ensinar você a dormir. Já pensou eu ir pra academia e aprender a dormir? Não, peraí. Eu acho que isso não tem em lugar nenhum no planeta. Não existe. Não vamos falar muito, senão daqui a pouco alguém aparece copiando, mas copiar não adianta, não vai ter o Dani, né? Então pode copiar, porque o Dani não vai estar, o Dani já está amarrado no contrato vitalício aí com essa nossa ideia, a nossa cápsula do sono, né? E vocês vão entender um pouquinho mais pra frente, pessoal. Sensacional, gente. Sensacional o que a gente vai ideia. Trazer. E por agora, 2024, aí no primeiro trimestre, aí vocês já vão ter essa grande novidade, né, Dani? Porque eu tenho certeza que essa parceria vai ser sensacional. Vai ser sensacional, né? Vai ser transformadora. É isso aí, é energia e fazer o processo acontecer. Então, aplique, gente, só a dica que eu dei que ela funciona. Só respira por 3 minutos, se não balançou, procura o Dani, entendeu? Não balançou, procura o Dani, porque a situação tá crítica. Brincadeiras à parte, pessoal. Dani, cara, eu acho que não tinha motivo maior, né, de a gente abrir esse podcast, de inaugurar essa sala de podcast, trazendo você com essa informação tão rica, essa informação que eu pude vivenciar e vi, né, e te acompanho, a gente está cada vez mais junto aí, apesar dessa loucura de final de ano de abre academia e inaugura academia fora do estado e isso, aquilo, mas o quanto a gente está andando junto. E eu acho que a gente poderia fazer uma coisa, né, Dani? Eu acho que a gente poderia dar um presente aí, um e-book pro pessoal que for lá seguir você. Bora! Tem um e-book de 10 dicas para você dormir melhor. Olha aí, 10 dicas. E o que essa pessoa tem que fazer, Dani? Vamos lançar um desafio aqui. O que essa pessoa tem que fazer para ela ganhar esse e-book, Dani? Primeiro, seguir o Dani. Qual é o arroba do Dani? É Daniel Fernando Pintos. Daniel Fernando Pintos. Sim. Ok. Lá vai estar também a tua landing page, vai estar falando da terapia. Vai estar lá falando da terapia. Tudo vai estar lá. Isso. Estamos renovando, repaginando muita coisa aí também na parte digital. Você vai encontrar lá, você pode chamar no direct, tá? Custa R$197 esse e-book, é um presente. Olha aí, 10 dicas, olha aí, dicas. R$197 só para quem tá escutando esse podcast e ele vai ficar válido só aí, se você escutou, a gente vai deixar só essa semana aí para você ir lá, seguir o Dani e falar, Dani, eu quero o e-book. Você entrando lá, seguindo o Dani e falando, Dani, quero o meu e-book do podcast da Pratique. O pessoal vai estar mandando para você e vai estar te mandando mais informação, porque tem uma comunidade saindo aí, né, Dani? Tem uma comunidade incrível de acompanhamento, 2 vezes mensal, ao vivo eu entro, trago temas sensacionais, inclusive amanhã tem esse momento com essa comunidade,
neuroplasticidade, entendimento do que a sua mente é, como ela funciona e o processo. Bacana. A gente não teve nem tempo de falar sobre hormônios de grelina, leptina, que são voltados para emagrecimento e tudo mais, porque é muita informação. É muita informação. Ficar a noite toda aí falando. E a gente com certeza vai marcar o segundo, Dani, porque a gente quer falar, vamos aprofundar um pouco mais, né? Aqui a gente está falando hoje, pessoal, mais de quem é o Dani, para vocês conhecerem um pouquinho ele mais, né? Conhecer um pouco o trabalho dele, para depois, quando tiver o segundo episódio, vocês vão estar mais familiarizados do que realmente vocês precisam fazer. Vão lá escutar a transformação de vidas que ele vem fazendo, não só ele, como os terapeutas formados por ele, né? Sensacionais. Então você que são terapeuta aí e quer entender essa metodologia, pode entrar em contato com o Dani também, para entender um pouco mais essa metodologia. Então eu acho, Dani, que faz todo sentido, né, a gente marcar um segundo encontro aí, para que a gente possa passar mais essa informação tão rica que pouco falada, porque eu não vejo as pessoas falarem tão profundamente, isso que a gente nem entrou tão profundo aqui. Não, a gente estamos só no raso. A gente tá bem no raso, né? A gente não falou realmente profundo do que é a tua terapia, do que é a tua metodologia. Tive um né? site até aqui, na próxima vez que nós fazer um encontro. Ó, escolher 1, 2 alunos top. que a gente traga junto. Matou. Tem alguma dificuldade Matou. com sono, Matou. ou com emagrecimento, ou que acredita que não pode fazer algo no sentido de conquistar aquilo que ela deseja, ela tá com a parte, parece que ela tá vindo pra academia. Uma ideia assim, 1 ou 2 que pessoas... não tá tendo resultado, não consegue Isso. dormir, ou seja, que acha que o sono tá atrapalhando, ou até mesmo, Dani, aquela pessoa que não acredita naquilo que nós estamos falando. Exatamente. Nós vamos fazer ela dormir aqui em cima da mesa. Nós vamos fazer Não- ela não pode em cima do acreditar podcast. no processo. Meia hora que ela fica ali, a gente faz uma gente- diagnose ao vivo Exatamente. dela e começa a revelar coisas que estão acontecendo. A pessoa tem que estar disposta só, não vamos falar da vida pessoal, Exato. íntima dela, lógico, não Perfeito. entrar a fundo, não faço isso nunca, mas que ela tenha a oportunidade de ver quanta coisa está travando na vida dela. Escolha 2 alunos aí da Pratica. Ó, ou um então aluno. você que é de Santa... Vamos, não, na verdade, não vamos escolher, vamos fazer um sorteio. Você lá. que é aqui de Santa Catarina, nós estamos aqui na unidade do Pedra Branca, o estúdio fica aqui no estádio, aqui dentro da unidade do Pedra Branca, aqui em Palhoça. Então você que está ouvindo agora esse podcast, coloca lá, além do e-book que o Dani está te dando, coloca, eu quero participar. Então as pessoas que colocarem lá abaixo, eu quero participar, a gente vai escolher, né? Vai entrar em contato, vai pedir para você contar um pouco da tua história ali pra gente, o que que impede você de ter o resultado, e o melhor relato a gente vai trazer Perfeito. aqui e vai fazer uma terapia, bem dizer, ao vivo aqui com eles, ensinar um pouco mais Mostrar ao profundo. vivo do que Ao pode vivo. ser feito. É Eu interessante. acho- eu né? acho bacana Como diz o demais. Faustão, né? Quem faz ao vivo, né? Exato, quem sabe faz ao vivo, Sabe, faz ao exatamente. vivo. Pessoal, Dani, repete aí o Instagram. É Daniel Fernando Pintos. É Daniel isso. Fernando Pintos. É isso. Lá. Arroba Daniel Fernando Pintos. Siga ele lá, vai no nosso podcast, ele vai deixar o link depois disponível tanto no site da Pratique quanto no Instagram também do Dani, nosso Instagram pessoal. E você, escutando esse podcast, coloca lá que você quer seu e-book para receber, que eu tenho Isso. certeza absoluta que vai ser A Isa muito vai válido. fazer um post específico para isso, para deixar fixado. Você tem que ir lá seguir, curtir e compartilhar aquele post. Perfeito. Que Ó, daí fica seguir, bem curtir, fácil de encontrar. compartilhar, aí a gente vai Isso. ceder o e-book e também você dizendo eu quero participar aqui nos comentários do podcast e a gente vai trazer você aqui ao vivo e a cores para aprofundar e trazer mais informação Perfeito. sobre como dormir. Como mente Mente informa e aí o resultado vem. aí com a mente em forma, pessoal, o corpo nem precisa, porque daí o negócio acontece automaticamente. Dani, brigadão, irmão. Cara, Prazerzaço. é um prazer imenso e eu sei que esse é um dos projetos que nós vamos fazer juntos aí, porque eu sei que em breve nós vamos estar com a cápsula do sono aí em todas as unidades. Cara, isso é sensacional para todo Cara, mundo que eu falo. Tava em Balneário num evento, o pessoal com arquitetura e tal, e falei, sério? Dentro da academia? É Exato. sensacional. É como um podcast dentro da academia. Hoje nós vamos ter espaço performance. Então, quem não teve a oportunidade de conhecer a unidade Pedra Branca, estamos em ampliação também, uma área nova que vai ter, onde vai ser a nossa. Estamos estudando aí a nossa cápsula do sono. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem ouvindo até agora. É um prazer ter vocês aqui com a gente, ter cedido o teu tempo enquanto você está aí treinando, enquanto você está indo para o trabalho, enquanto você está dando uma caminhada, ou até mesmo passando para a sua equipe, uma pessoa que você admira, que possa ser que faça sentido ela estar escutando esse podcast, beleza? Então, lembre, o Praticast vai ser um conteúdo onde a gente vai transformar vidas através da informação, do conhecimento, tudo que possa ajudar você ter uma vida muito mais feliz e saudável, porque esse é o nosso propósito. Te espero num próximo episódio, porque eu tenho certeza que juntos
conseguiremos ter essa vida tão desejada de feliz e saudável. Beleza, Dani? É isso aí. Muito obrigado, forte abraço, fiquem com Deus. Fui!